seja bem-vindo ao Top Fama. Hoje vamos falar de uma das maiores lendas da televisão brasileira, Silvio Santos. Ele continua sendo notícia mesmo após sua partida. O apresentador do SBT, que faleceu em agosto do ano passado, aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia, deixou para trás um legado impressionante. E também uma herança avaliada em mais de 429 milhões de reais. Mas essa fortuna está no centro de uma disputa judicial que está agitando os bastidores da família Abravanel. A viúva e as 6 filhas de Silvio Santos entraram na justiça contra o estado de São Paulo, questionando uma cobrança milionária que consideram indevida. O motivo da briga? O imposto sobre transmissão causa mortes e doação, conhecido como ICTM. O valor? Quase 18 milhões de reais. A maior polêmica está no fato de que parte do dinheiro está depositada em contas nos Estados Unidos e nas Bahamas, famosos paraísos fiscais. Para a família, esse imposto não deveria ser aplicado nesse caso. E não para por aí. O procurador Paulo Gonçalves da Costa Júnior apontou inconsistências no caso. Segundo ele, é surpreendente que uma figura pública como Silvio Santos, com patrimônio amplamente conhecido no Brasil, tenha sua maior fortuna vinculada a contas em paraísos fiscais. Essa declaração levantou muitas perguntas e deixou o público curioso sobre os detalhes dessa história. O processo foi iniciado em dezembro, mas até agora, nenhuma data foi marcada para uma audiência entre as partes. Enquanto isso, a Justiça de São Paulo tenta mediar a situação e resolver o impasse. Silvio Santos foi muito mais que um empresário de sucesso. Ele foi um ícone da cultura brasileira. Mas a disputa por sua herança mostra que até as famílias mais conhecidas do país enfrentam desafios após a perda de um ente querido. Uma das maiores figuras da televisão brasileira, Silvio Santos, segue como tema central de grandes manchetes, mesmo após sua partida. O lendário apresentador e empresário, fundador do SBT e símbolo da comunicação no Brasil, faleceu em agosto do ano passado, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. Durante sua longa e icônica trajetória, Silvio deixou um legado inestimável, tanto no universo do entretenimento quanto nos negócios. Mas além de sua marcante presença, também deixou para sua família uma herança avaliada em impressionantes 429 milhões de reais. Um montante que agora é alvo de uma intensa disputa judicial. Essa fortuna, que deveria simbolizar o sucesso e o esforço de toda uma vida, está no centro de um conflito envolvendo a viúva, Iris Abravanel, e as 6 filhas do apresentador. O motivo? Uma cobrança milionária de quase 18 milhões de reais, correspondente ao imposto sobre transmissão causa mortes e doação, ICTM. A família Abravanel considera a tributação injusta, já que grande parte da fortuna de Silvio Santos está depositada em contas no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos e nas Bahamas, conhecidos como paraísos fiscais. Para a família, a cobrança não deveria ser aplicada nesses casos, o que motivou a abertura de um processo contra o estado de São Paulo. Além disso, a polêmica ganhou novos contornos quando o procurador Paulo Gonçalves da Costa Júnior, representante do estado, questionou a origem e os detalhes da fortuna. Ele destacou o fato de que Silvio Santos, amplamente conhecido por suas atividades econômicas no Brasil, surpreendentemente manteve a maior parte de sua riqueza vinculada a contas internacionais. Essa declaração gerou ainda mais especulações sobre o caso e reacendeu o debate público sobre heranças e tributações. Enquanto a Justiça de São Paulo trabalha para mediar a situação, a expectativa é de que uma audiência seja marcada para propor um possível acordo entre as partes. Até lá, a disputa promete continuar sob os holofotes, atraindo a atenção de admiradores e críticos do eterno homem do baú. O centro da disputa? Uma cobrança milionária relacionada ao imposto sobre transmissão causa mortes e doação, ou simplesmente ICTM. O valor desse tributo é de quase 18 milhões de reais, uma quantia que deixou a família Abravanel indignada. O motivo da discórdia? Parte significativa da fortuna de Silvio Santos está depositada em contas bancárias nos Estados Unidos e nas Bahamas, locais conhecidos como paraísos fiscais. Para a viúva e as filhas do apresentador, essas condições tornam o imposto indevido, já que as regras de tributação no Brasil não deveriam ser aplicadas a bens mantidos no exterior. No entanto, o caso ganhou uma nova dimensão com as declarações do procurador Paulo Gonçalves da Costa Júnior, representante do estado de São Paulo. Ele destacou que é, no mínimo, curioso e surpreendente que uma personalidade tão conhecida como Silvio Santos tenha mantido a maior parte de sua riqueza em contas internacionais.
Segundo o procurador, o patrimônio e as atividades econômicas de Silvio eram amplamente reconhecidos no Brasil, o que torna intrigante o fato de a fortuna estar vinculada a entidades sediadas em paraísos fiscais como as Bahamas. Essa declaração, além de acender dúvidas legais, gerou questionamentos no público, levantando hipóteses sobre as razões e estratégias que podem ter levado o apresentador a optar por essa estrutura financeira. Essa combinação de fatores, a magnitude da herança, a presença de contas no exterior e as declarações do procurador, transformou a disputa judicial em um assunto de grande repercussão. As especulações não param de crescer, com muitos se perguntando se a família conseguirá reverter a cobrança ou se será obrigada a pagar o imposto. Enquanto isso, a imagem de Silvio Santos, conhecido por sua trajetória brilhante e imensa popularidade, continua sendo alvo de intenso escrutínio, mesmo após sua morte. A decisão final da justiça promete ser acompanhada de perto, tanto pelos admiradores quanto pelos críticos, que aguardam ansiosamente para ver como essa história se desenrolará. O processo judicial foi oficialmente iniciado em dezembro, mas até o momento, nenhuma audiência foi agendada para que as partes envolvidas se sentem à mesa para negociar. A Justiça de São Paulo, por sua vez, está empenhada em mediar o conflito, buscando uma solução que possa encerrar o impasse de forma justa para ambas as partes. No entanto, a ausência de um consenso e as complexidades envolvidas no caso, como a presença de bens no exterior e questões tributárias controversas, tornam o desfecho ainda mais incerto. A expectativa é de que, quando a audiência finalmente ocorrer, novos detalhes sobre o caso possam vir à tona, aumentando ainda mais o interesse público. A figura de Silvio Santos transcende o papel de um simples empresário. Ele não foi apenas o fundador e apresentador de um dos maiores canais de televisão do Brasil, mas também um verdadeiro ícone da cultura popular brasileira. Sua imagem alegre e carismática marcou gerações, e seu legado no entretenimento é inegável. No entanto, essa disputa judicial em torno de sua herança lança luz sobre um lado menos glamouroso da vida das celebridades. Os desafios enfrentados pelas famílias ao lidar com questões complexas e delicadas após a perda de um ente querido. Mesmo com toda a fama e fortuna, os Abravanel mostram que, no final, as dificuldades familiares e legais são universais e podem atingir qualquer um. Essa situação também levanta um debate mais amplo sobre a gestão de grandes fortunas e os desafios enfrentados na hora de lidar com impostos e sucessões. Para o público que acompanhou a trajetória de Silvio Santos ao longo de décadas, é surpreendente ver que por trás das câmeras, há uma batalha tão complexa envolvendo sua família. A disputa não apenas reflete questões legais e financeiras, mas também coloca em evidência as dinâmicas internas de um dos clãs mais conhecidos do Brasil. Enquanto isso, os fãs e críticos de Silvio Santos aguardam ansiosamente por mais desdobramentos, acompanhando cada novidade sobre um caso que parece estar longe de ser resolvido. E aí, o que você acha dessa polêmica? Será que a família Abravanel tem razão em contestar o imposto? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.